Olá, estamos iniciando mais um programa Café e Cidadania pela sua TV Indaiatuba. Hoje vamos entrevistar o senhor José Matos, que é o homem que combate o pedágio abusivo. E Indaiatuba tem muito interesse nessa entrevista. Tudo bem, Zé? Como vai? Bom dia, Aldo. Agradeço aqui o convite de vocês. Né? Prazer. A satisfação estar aqui batendo esse papo com o pessoal da TV Indaiá, no programa aqui Café e Cidadania, um espaço aqui agradável, né? Vamos tentar desenvolver um assunto aí que interessa muito principalmente a paulista, né? Estou me apresentando um pouquinho aqui, né? Eu sou paulistano, moro em Indaiatuba desde 84, há 26 anos, né? Venho da área de jornalismo, né? Trabalhei desde 91 nos principais jornais da cidade, né? A gente teve um. Hoje eu sou assessor parlamentar na Câmara Municipal e sou coordenador do movimento estadual contra os pedágios abusivos no estado de São Paulo. Um movimento que nasceu praticamente aqui na cidade, né? Quando eu passei a integrar um movimento local, que é o movimento Cidadania Participativa de Indaiatuba. E aí a gente tem combatido aí essa questão no estado, né? E pautado aí várias discussões, principalmente nesse momento aqui, que é um período de eleições gerais, né? E aí os principais candidatos ao governo do estado, né? É um assunto que desenvolve bastante, tá? E a sua formação, qual a sua... Eu venho na área de jornalismo. Jornalismo. Né? Agora tenho transitado por várias áreas aí, como comerciante, né? À frente de colégio técnico, né? Como diretor, como administrador de empresas, né? Então, mas o meu foco é jornalismo, né? É a área que a gente tem transitado bastante. Legal. Então, vamos direto ao assunto, né? Eu queria saber, assim, que é uma pergunta que eu tenho certeza que todo cidadão de Indaiatuba gostaria de perguntar. Aliás, eu gostaria de ter a resposta. Por que Indaiatuba tem um pedágio tão caro? Olha, o pedágio caro, Aldo, ele não é uma prerrogativa de Indaiatuba, tá? O modelo no estado de São Paulo, ele é um modelo errado. Ele, na concepção, ele já foi concebido de forma abusiva, garantido interesses às concessionárias e sem muito critério do serviço público, do interesse público, né? E aqui a gente sente muito mais no bolso porque a gente roda 20 quilômetros até Campinas e paga por um trecho de 62 quilômetros. Né? Só para você ter uma ideia, numa comparação rápida, nas rodovias federais, onde o modelo é diferente, para você rodar de São Paulo até Belo Horizonte, num trajeto de 594 quilômetros, você vai pagar exatos 8 pedágios de 1,10, você vai pagar 8,80. E para eu ir até Campinas, 20 km eu pago 9,15. Mas você falou que isso é por conta do modelo. Então você quer dizer que o modelo federal é um, o estadual é outro? Isso. E esse estadual é do estado de São Paulo? Ou... Não, no estado em geral, né? Um mais abusivo que o outro, mas o modelo no estado ele é diferente. Segue um formato diferente. Então o formato federal, aparentemente, para a população é o mais adequado. Sim, por quê? No estado... é o que a gente chama tecnicamente de modelo oneroso, tá? Onde se cobra, o governo do estado ele cobra a outorga, ele cobra o direito de exploração do pedágio na rodovia. As concessionárias, para cumprir esse compromisso com o governo, ele tem que transferir para a tarifa. Entendi. Então o estado coloca um valor que a concessionária tem que pagar para ele e para ela cumprir, ela tem que onerar. Tem que onerar. Só você ter uma ideia, de outorga, as concessionárias pagaram para o governo do estado de São Paulo, de 2000 até 2009, 8 bilhões e 400 milhões. Tá? Quanto? 8 bilhões e 400 milhões. Isso faz com que o pedágio no estado de São Paulo ele seja 10, 12 vezes mais caro do que o pedágio na rodovia federal. Ou seja, esse é o custo da concessionária que ela tem que pagar. Pagar só para poder explorar o serviço. Aí depois ela tem o lucro dela, tem que embutir no planejamento financeiro, o lucro ela tem que ter. Despesa. Em São Paulo é 20% de lucro, né, a taxa de retorno. E aí o resto é a manutenção, ela justifica aí as obras. E o governo federal não cobra a outorga. Só para você ter uma ideia, se não tivesse esses 8, a cobrança da outorga, certo, o nosso pedágio aqui teria que ser 40 centavos. Ô louco. 40 centavos e não 9,15.
Tá? Então o grande vilão do valor do pedágio não é a concessionária, é o governo? O governo. E outra, é um dinheiro indevido, porque pedágio é tarifa, é preço público, é relação de consumo. Numa relação de consumo, você paga, como você paga a tarifa de água, de luz, de telefone, você paga por aquilo que você utiliza. Né? O governo ele arrecada esse dinheiro e aplica, ele justifica que aplica em vias secundárias, rodovias onde não tem pedágio. Mas para isso já tem IPVA, ele aplica até no metrô. Ou seja, o Indaiatubano e outros munícipes, ele paga ele paga no pedágio até a obra do metrô. Entendi. Ou seja, ele paga o governo, ele arrecada esse dinheiro e aplica fora da origem da arrecadação. Imposto. Como se fosse um imposto. Entendi. Ele concebe como tarifa, mas ele pratica como taxa. Tá? Entendi. E quando pega a nossa questão aqui na Indaiatuba, o abuso é muito maior. Claro. Porque, por exemplo, você tem uma tarifa média no estado de São Paulo de 15 centavos, tá? 15 centavos por quê? Por quilômetro. Se você dividir, por exemplo, se você multiplicar 62 quilômetros por 15 centavos, você vai chegar à tarifa de 9,15 aqui, né? Só que o morador de Indaiatuba ele não roda 62 quilômetros, ele roda 20 quilômetros. Então isso eleva a tarifa para 45 centavos, a tarifa quilômetro 45 centavos. Então hoje o que a gente cobra do governo? Né? A gente reivindica que respeite a relação de consumo, né? Tem que haver equilíbrio das relações. Equilíbrio das relações significa eu pagar por aquilo que eu uso. Eu rodo 20 km, eu vou pagar eu vou pagar por 20 km. Então hoje dentro do modelo abusivo, mas ainda numa relação de consumo, o pedágio aqui teria que ser R$ 2,90. Entendi. Tá? Entendi perfeitamente o que você está falando e é bom que o nosso espectador saiba que, por exemplo, que de Sorocaba a Campinas são 62 quilômetros. Correto. E custa R$ 9,15. E o pedágio está aqui em Indaiatuba. Por exemplo, o cara sai lá de Sorocaba e vem para Indaiatuba, anda aí quase 50 quilômetros. Quanto que ele paga de pedágio? Não paga nada. Não paga nada. Salto, Itu, Sorocaba, anda o trânsito em Indaiatuba, não paga nada. Agora, para você sair daqui e ir até o aeroporto, você paga R$ 9,15. 7, 10 quilômetros você paga R$ 9,15. 7, 10 quilômetros. Não seria adequado ou é difícil de se enxergar que se nós tivéssemos 2, 3 ou 4 praças de pedágio nesse percurso, seria muito mais justo para todo mundo? Ou quem não tem interesse que isso seja feito dessa forma? Olha, o começo das concessões, sem criticar, sem questionar muito a relação de consumo, ele foi, qual que é o critério? Você tem um trecho de concessão, 62 km, você joga a praça de pedágio mais para o final da concessão, né? Esse trecho aqui ele começa no quilômetro 15 de Sorocaba, então vem até o quilômetro 60, 45 km, aí monta uma praça de pedágio, faltando mais 17 km para terminar ali perto do shopping em Campinas. Tá? Você consegue garantir a arrecadação em todo esse trecho aí, de todas as cidades. Tá? Agora o governo, como começou a haver uma crítica muito grande no Estado, isso aí onera o povo, né? Empobrece, atravanca o desenvolvimento socioeconômico e cultural, né? O governo ele vem tentando amenizar o impacto, desmembrando a praça em vários trechos. Como aconteceu agora, por exemplo, em Jaguariúna. Né? O trecho do pedágio de Jaguariúna, houve uma reivindicação da população lá, né, que estava sendo onerada. Eles vão desmembrar o trecho construindo uma nova praça de pedágio em Mojimirim. Então aí você rateia o preço entre as várias praças. Mas então aqui é uma forma, ainda não respeita, você não pode dizer que isso você chega a uma cobrança, a uma tarifa justa. Sim. Né? Mais onera. Desonera. Né? Você teria, por exemplo, 62 quilômetros, você rateado esse valor de 9,15 em 2 praças. Já estaria. Né? Então quem vem de Sorocaba até Indaiatuba, se você tem uma praça em Salto ou Itu, ele vai pagar um pedágio menor e um pedágio só, e quem vai daqui de Salto, por exemplo, essa praça em Itu, quem vai de Salto até Campinas, ele vai pagar apenas um. E quem roda o trecho todo vai pagar a tarifa cheia. Porque tem muita gente que sai de Indaiatuba, vai para Sorocaba para ir para São Paulo para fugir desse pedágio. Hoje todo mundo tenta fugir de pedágio, Aldo, é assim. E o governo ele tenta criar formas para poder evitar rotas de fuga, né? Eu tenho dito, né, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas qual o nível de satisfação, quando você vai fazer uma mobilização, qual a capacidade de mobilização, né? Qual o público de uma... Olha, eu digo que basta ter uma praça de pedágio para você ter a certeza que existe um foco de insatisfação. O que o movimento fez, né? Como que surgiu?
A gente fazendo essa leitura de que o pedágio ele é abusivo, por mais conservador que seja, parte do povo paulista, quando o assunto é pedágio, ele encerra fileiras, ele não tem partido, ele não tem bandeira. Né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu articular esses vários focos de satisfação, localizar as lideranças e montamos aí um movimento que chama Movimento Estadual contra os Pedágios Abusivos, que está pautando principalmente as discussões hoje. Ele é partidário. Né? Agora, o movimento ele é aberto. Se você se identifica com a bandeira, se apropria dela, ajuda a gente a hastear. Ela é pesada. Né? Agora... Porque o inimigo é forte demais. O inimigo é forte. Né? E outra, a gente tem no estado de São Paulo, a gente tem vereadores de outros partidos. A gente tem vereador do DEM, a gente tem vereador do PPS, a gente tem vereador do PSDB, junto com a gente, em lideranças combatendo o pedágio. Né? E hoje, a gente sabe aqui que o pedágio no estado de São Paulo, ele tem endereço, ele tem nome. Né? O principal interlocutor do pedágio no estado de São Paulo é candidato à sucessão presidencial, é o governador José Serra. Né? As concessões foram da época do Mário Covas. Então, ou seja, 12 anos com o mesmo governo, então ele concebeu e ele tem permitido. Né? E hoje a gente está vendo aí um cenário, né? Eles tentam dar uma resposta para a população, principalmente em momento eleitoral.